Olá, eu sou a Lau, tô aqui no Rock in Rio Manorama para uma conversa sobre parentalidades diversas. Vou começar me autodescrevendo. Eu sou uma mulher branca de 32 anos, tenho traços indígenas herdados da minha bisavó, cabelos escuros e lisos, mais ou menos na altura do ombro. Estou usando um óculos bem grande com uma armação prateada e um brinco também grande, verde. Tô com uma blusa branca, cheia de pelinhos, e o meu fundo tem uma parede verde, cor mais ou menos bandeira, da cor do Brasil, e um monte de quadros super coloridos. O maior deles tem tons de rosa e vermelho, e é uma mulher com o peito desnudo, onde está escrito Aqui mora o amor. Também na minha lateral tenho duas plantas, uma orquídea e uma espada de São Jorge, e uma escultura de uma pantera negra. Marisa, você pode se autodescrever também? Olá a todos, Marisa Liz, agora ia dizer 32 anos, mas não tenho nada, tenho 38, tenho 38 anos, neste momento sou loira, já fui ruiva morena, mas dá uns dias para cá que sou loira, tenho olhos castanhos, sou muito pequenina, meço 1,53 m, estou com um casaco bordeaux, portanto um vermelho escuro, de blusa branca. Estou no meu escritório, que é onde eu costumo compor as músicas que faço, que tem uma parede toda de madeira, assim com uma tonalidade mais escura, cheia de almofadas por trás e de um edredom, que é aqui que eu fico confortável para começar a escrever e para começar a compor as minhas músicas. Ahm, Mais coisas. Acho que é só isso. Acho que já disse tudo. Mais ou menos. Pronto, é isso. Vou passar para o Saúl. Bora. Obrigado, Marisa. Eu sou Saulo Amorim. Eu sou um homem branco, 39 anos, também sou de baixa estatura, 1,67 m para homem. Tenho cabelo comprido, tá castanho. Estou usando uma blusa cinza, uma blusa de manga curta, e atrás de mim, no fundo, são folhas de palmeiras. Estou num espaço aberto, o céu tá lindo hoje aqui. Bom, para a gente começar essa conversa, vamos se apresentar todos um pouquinho melhor, né? É, eu sou mãe de João Vicente. Esse é um ponto que me localiza muito na minha existência hoje e que determina uma série de coisas que eu estou depois da vida do meu filho. Então, eu estou escritora, sou ativista, sou cofundadora da Ponte, uma empresa que trabalha com educação e estratégia para diversidade e inclusão. E dentro da Ponte sou consultora, mentora, educadora, num processo de criação de tecnologias sociais de aprendizagem, de processos profundos de letramento humano, daquilo que é humano. E eu falei que a maternidade do João me define, então eu vou ter que explicar um pouco também quem é João. João Vicente tem 9 anos, está na quarta série, ama esportes radicais, ama adrenalina, ele anda de skate, ele surfa, ele ama música, tá apaixonado agora pelo Emicida, Gilberto Gil, Caetano, tá nessa fase. E também tá apaixonado por uma colega, chegou essa semana com essa notícia para mim. E todas essas Ah, características do João me definem muito, mas também tem uma outra característica do João que me define, que é quando ele tinha 1 ano e 8 meses, a gente descobriu que ele tem uma doença raríssima, autoimune. E a partir de uma crise dessa doença, o João sofreu um AVC, se tornou uma pessoa com deficiência, e isso tornou ele parte da maior minoria do mundo. 1 bilhão de pessoas no mundo têm algum tipo de deficiência, segundo a ONU. Nada na minha vida tinha me preparado para isso, e a partir desse lugar extremamente incômodo de me deparar com a minha ignorância, com a minha falta de conhecimento, eu me movi em direção ao meu filho, primeiramente, por afeto, e depois a todo um coletivo, a todo um penso. E hoje eu sou tudo que eu sou por causa disso, por causa desse movimento de afeto em direção a ele. Faltou aí que és uma mulher forte, né? Porque depois disto tudo, acho que essa devia ser a primeira é. frase. Eu sou uma mulher forte. Eu sou a Marisa Liz, sou cantora, sou compositora, sou mentora do programa The Voice aqui em Portugal há muitos anos. Aliás, desde o primeiro que se chama The Voice, porque o primeiro era a Voz de Portugal.
Tenho 2 filhos, também tenho um João, que tem 6 anos, quase a fazer 7. Tenho uma Beatriz, com 13 anos, os dois muito diferentes um do outro. Estou separada, tive uma relação durante 20 anos com um dos elementos da banda da qual eu faço parte, que são os Amor Eletro. Portanto, trabalhámos juntos a vida toda, fizemos música a vida toda e filhos também, né? Portanto, fizemos muita coisa em conjunto, na verdade. Estou separada há mais ou menos quase 2 anos e tenho uma vida um bocadinho diferente da maior parte das mães, visto que os meus horários são completamente o oposto. Não tenho um trabalho das 9 às 5, tudo na minha vida tem que ser organizado de forma diferente, mas a qualidade de tempo que eu dou aos meus filhos tenta ser sempre a prioridade. E é isto, a minha vida, a maior parte das vezes é uma loucura, com muita coisa para fazer. Faço parte e sou madrinha de algumas instituições que apoiam não só crianças desfavorecidas, como centros de adoção. Tenho uma afilhada que veio desse centro de adoção, de que até hoje faz parte da minha vida e eu da vida dela, espero eu para sempre, que já tem 23 anos, chama-se Marisa, coincidentemente tem o meu nome. E é isto, sou uma mulher feliz, pequenina, sempre me disseram que era mais difícil, mas eu com um banco consigo tudo. Vai para ti, Meninas, Saul. um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado. Prazer enorme estar aqui com vocês e Obrigada conhecer um pouquinho também. mais da história de vocês. Eu, ouvindo você, Lau, iniciar falando eu sou mãe, eu adorei isso, porque eu digo constantemente assim, a única certeza que eu sempre tive da vida era que eu era pai, eu seria pai do Teodoro. Já na adolescência, quando os outros meninos estavam preocupados em você é médico, advogado, jogador de futebol, eu falava, eu quero ser pai, né? E toda a minha vida foi pautada nesse sentido. Eu estruturei a minha história para chegar até onde estou, que é cumprindo uma vocação ou realizando um sonho. Eu sou advogado também, mas isso foi uma consequência. Eu estou no Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro, é outra consequência da minha vida. E nesse lugar de paternidade, eu descobri muita potência. Eu descobri que eu podia desenvolver o afeto, o amor, independente dos laços biológicos. Meu filho veio pela adoção. Imerso no mundo da adoção, eu descobri outras famílias como eu. Eu sou um homem cis, gay, e descobri outras pessoas que, assim como eu, cresceram acreditando que não poderiam ser pais ou ser mães pela sua orientação sexual, pela sua identidade de gênero. E hoje em dia me sinto fortalecido nas redes que faço parte. Na rede de famílias LGBTI aqui no Brasil, Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas, no Cores da Adoção, que é um grupo que pauta pela diversidade de famílias, entendendo todas as famílias, todos os encontros humanos como entidades potentes, e tento dialogar um pouquinho com as pessoas que podem se inspirar, né, nessa minha história através do blog Diário de Pai, que está no Instagram, no Face. E é isso, eu tô aqui para bater papo com vocês e trocar sobre essas potências que temos nas histórias das nossas famílias. Que lindo te escutar, aqui comum, porque... não é? Entre os três. Desculpa. Pode falar, Marisa. Pode falar, Marisa. Não, acho que há aqui uma coisa que é comum entre nós os três e acho que é visível, que é o amor que nós temos pelos nossos filhos e a força que eles nos dão para fazer tudo o resto que temos para fazer nesta vida. E que esse amor realmente não fica dentro de casa, não fica só pelo amor pelos nossos filhos, até porque eles vão contactar com outras pessoas lá fora. Portanto, esse amor tem que ser repartido, né? Quase pelo mundo inteiro, até para os proteger. Eu acho que começa por uma necessidade de os proteger e uma necessidade nossa de sermos pessoas capazes e felizes para fazer com que eles também o sejam. E isso não depende só de mim ou só dos meus filhos, né? Depende de todos. E os três temos famílias, não vou dizer diferentes, porque as famílias são todas diferentes, portanto não são só as nossas. Todas as famílias são diferentes. Exato. E sempre foram, não é desde agora. Simplesmente só agora que isso é falado. Pode terminar. Desculpa, não, vai lá, vai.
Não, o que eu ia dizer que eu acho que tem um lugar de entender, no meu processo pelo menos, de entender, de parar de romantizar amor, parar de romantizar a relação de pais e filhos, que a gente tem uma sociedade que romantiza muito, e começar a olhar por essa perspectiva de um afeto potente e também responsável. Eu não penso só que mundo, que para que mundo eu estou entregando meu filho, eu penso muito que filho que eu estou entregando para o mundo, assim. Então, Certo, sim, sim, sim. eu me responsabilizo por essas duas vias constantemente, assim. E eu acho que a potência do afeto tá nesse olhar responsável, né? O que a gente está ensinando para os nossos filhos, quem são as nossas comunidades de afeto que estão ao redor deles, quem é que eles estão aprendendo a amar, a respeitar, e de que forma a gente está ensinando Que eles a serem leitura eles amados. fazem desse mundo, né? Não percebi, Saúl. Eu disse também que a gente pode trabalhar com eles a leitura que eles fazem desse mundo, né? No meu Certo. caso, especificamente, a minha família é uma família marcada pelas questões de orientação sexual, é uma família formada pelo afeto e não pela biologia. Meu filho é um menino negro, então tem uma diferença étnica. Então, a minha história é muito atravessada pelo preconceito em diversas camadas, né? E quando eu falo de trabalhar o meu filho para fazer uma leitura do mundo, é principalmente, né, nesse aspecto, compreender que o preconceito está no outro, o mal está no outro, né? E a gente precisa se fortalecer, porque se o outro não tiver luz e não estiver enxergando o mal que traz consigo no seu preconceito, ele pode sim interferir na minha existência, me trazendo algum dissabor. Se eu estiver fortalecido, eu vou superar isso com uma certa tranquilidade. Mas se eu estiver enfraquecido, eu posso me abalar. Então, também ajudar os nossos filhos, né, a fazer uma leitura de mundo nesse sentido. Certo. Concordo Eu porque acho acho que que é as uma nossas crianças. reconstrução, assim, daquilo que é ser gente. Eu entendo o que tu está trazendo, Saulo, mas eu acho que esse é a gente combatendo já o sintoma do problema. Nós somos todos sintomas, né? Então, é esse lugar de Isso. combater sintomas que é necessário, que é diário, que é a localização de problema. Eu chamo isso de localização de problema. O problema não está nas pessoas serem quem são, até porque a gente não tem como mudar as pessoas elas serem quem são. O problema está na estrutura e na forma com que a gente entende isso, né? Para mim, o problema está muito no mito da normalidade, como se existisse um ser humano padrão ideal que precisa ser alcançado. E isso é tóxico para todo mundo. Aí todo mundo tem que ficar tentando se encaixar o máximo possível nesse ser humano ideal, que a gente vai ter uma lista, né? Normalmente Ou homem, na família branco, ideal, ou no trabalho ideal. e aí esse mito da normalidade, ele é extremamente violento. Ele é para todas as pessoas, mas claro que algumas pessoas, como o teu Adoece, filho, como né? Ele adoece, vão gente. sofrer esses marcadores mais forte, né? De uma forma mais intensa, assim. Então, acho que tem esse combate esse combater os sintomas, mas tem esse olhar lá profundo, como é que a gente constrói uma outra mentalidade nas crianças que estão crescendo, e nós somos responsáveis por esse olhar de mundo delas, que é uma mentalidade onde não existe esse normal a ser buscado, né? Esse lugar ideal para a gente se encaixar. Como é que a gente constrói essa conversa com elas? Tanto no Brasil como nós vimos apesar de obviamente, temos famílias diferentes, toda a gente tem, o conceito de povo é diferente em Portugal e no Brasil. Há muitas coisas que não são exatamente vividas da mesma forma. E eu revejo-me um bocadinho num país bastante tradicional em várias coisas, e na família normal, no modelo de família normal, né? Pai, mãe, filhos, aquela coisa toda. E aquilo que eu tento fazer com os meus filhos, e desde que nasceram, que tentei fazer até através do trabalho que tenho, e lembro-me da minha filha quando ela era mais miúda, eu ia levá-la à escola, e ela houve uma vez que me pediu: mãe, podes ir vestida de forma normal? E isto começou, ela devia ter uns 4, 5 anos. E eu perguntei-lhe o que é que isso queria dizer. E eu acho que começa aí o discurso do que é normal. O que é que para ti isso quer dizer? Em vez de lhe estar logo a dar um sermão, entre aspas, do a normalidade não existe, ou isto ou aquilo, eu quis perceber a cabeça dela. Onde é que ela tinha de buscar esses conceitos? Porque não foi dentro da minha casa. Até porque eu acho que a educação não parte só dos pais. E quando eu digo pais, digo cuidadores.
Porque nem sempre todas as crianças são educadas por pais, não é? Há cuidadores, há crianças que são por avós, por tios, por primos, por irmão. Epá, há tanta coisa a acontecer e eu queria perceber na cabeça dela, visto que a educação que os meus filhos têm é dada pelo mundo, não é só dada por mim. É dada por mim, é dada pelo pai, pela família, pelos amigos, pela escola, pela internet, pela televisão. É um conjunto de informação massiva que, por mais que eu tente, com todo o amor que eu tenho, explicar-lhes tintim por tintim aquilo que eu acho e aquilo que deve ser desconstruído a nível de normalidade e de preconceito, não dá para chegar a todo lado porque eles vão ter informação de vários sítios. E então eu, antes de começar a pôr informação para dentro da cabeça dela, quis perceber como é que ela pensava, sozinha. Porque é que ela tinha chegado a esse momento. E vejo que é um trabalho contínuo, porque realmente era isso que estavas a dizer, Lau. Nós temos uma necessidade tremenda de fazermos parte de alguma coisa. E o fazer parte, às vezes, é sermos considerados normais. E o normal é termos atitudes normais, falarmos de forma normal, vestirmos de forma normal. E isso não existe. É isso que nós temos que começar a desconstruir para não nos sentirmos todos animais fora do nosso planeta, não é? Tipo, parece que depois há umas pessoas que vêm que são de planetas diferentes e somos todos do mesmo. As nossas histórias já rompem com esses padrões. A nossa existência, só desse grupinho aqui, né, já traz uma potência de rompimento com esses padrões, com essas normas. Né? Nós já não nos adequamos ao que esperavam de nós, né? E não vamos nos adequar. E penso que as gerações que atrás de nós vêm, as gerações dos nossos filhos, dos nossos netos, trazem consigo também essa potência. Né? Gente, eu me transformo a cada dia no convívio com o meu filho, eu aprendo com ele. E que bom é esse exercício da paternidade, que bom é descobrir todos os dias que eu não sei absolutamente nada. Essa história de que a gente educa filho, né? Que a gente enquadra filho. Eu não sou um produto do projeto da paternidade da minha mãe e do meu pai. Talvez eles desejassem ter um filho heterossexual, bem padrãozinho, que seria mais fácil, né? Ela não precisaria se preocupar de eu sair à noite e voltar vivo para casa. Mas eu sou essa pessoa e eu percebo nesse exercício da paternidade o quanto que o lugar também dos meus pais é um lugar difícil. Eu estou nesse lugar, tudo bem que meu filho tem 4 anos ainda, né? Mas ele já me ensina muita coisa, já me ensina a enxergar um mundo diferente. E aí, quando a gente está aqui num espaço como esse, pensando nessas potências transformadoras, pensando nesse futuro que a gente está construindo, me toca muito fundo isso. As nossas existências, elas já estão postas e elas estão dizendo ao mundo: não cabemos mais nesses padrões, né? E temos em nossas mãos a força transformadora, né? A juventude que conosco está, os nossos filhos também têm essa potência de transformação. Você pensa sobre isso, Lau? Sim, e queria dividir algumas coisas que me fez pensar as falas de vocês. Primeiro, a Marisa comentou, né? Não adianta a gente ficar falando muito para as crianças sobre se existe ou não normalidade e tal. E de fato, assim, as pessoas me perguntam muito como é que eu ensino meu filho a ser inclusivo ou mais empático, e eu sempre respondo aprendendo primeiro. E assim, o grande aprendizado para as crianças, na verdade, mora na convivência. E a gente tem que se perguntar o quão diversas são as nossas comunidades afetivas, né? Quantas pessoas negras, quantas pessoas com deficiência, quantas pessoas LGBT estão nas nossas casas, almoçam com a gente, tomam café, quantas mães solo estão nos espaços com a gente, quanto a gente está entregando para eles afetivamente outras narrativas que naturalmente eles vão aprender a se relacionar, a amar, a respeitar, porque as crianças não aprendem a respeitar ideias, elas não aprendem a respeitar pessoas que não existem na vida delas. Certo. Não adianta a gente pegar um quadro e dizer respeitem crianças com deficiência, se não existe uma criança com deficiência para ser amiga dela. É um lugar muito distante para as crianças, né? Então, a gente vive numa sociedade que continua fingindo que as pessoas não existem, só que as pessoas existem. E isso, para as crianças, a gente precisa apresentar no diário, na vida, no cotidiano, né? No afeto mesmo. Esse afeto afetar-se, deixar-se afetar pela existência do outro. É nesse lugar, né?
E sobre o normal, eu queria trazer duas coisas. Primeiro, eu fui pesquisar a palavra normal, ela começou a me incomodar tanto que eu fui pesquisar e descobri que na etimologia vem de normalis, do latim, que era uma régua, um tipo de régua de carpinteiro, tá? Então, é uma régua usada para medir janelas, portas, e aí normal seria literalmente conforme a régua, conforme a medida. Então, assim, não é uma palavra que foi criada para dar conta da complexidade humana, é uma palavra que foi criada para medir coisas, não gente, e a gente trouxe erroneamente para dentro das nossas conversas humanas. E aí me fez lembrar de uma história. Esse João tinha que fazer um trabalho para a escola e ele tinha que gravar um vídeo. Ele tinha que aparecer no vídeo e tal, fazendo algumas atividades no nosso prédio. A gente mora num prédio aqui. E aí ele me falou que não queria fazer, que não queria fazer, que não queria fazer, porque ele ficou com vergonha. E aí eu disse, mas por que tu tá com vergonha? Daí ele falou, porque todo mundo nesse prédio é normal, menos eu. Imagina, o João numa casa onde ele conversa sobre inclusão, onde ele conversa sobre capacitismo há muito tempo já, conforme a idade, conforme o que ele dá conta, veio com essa frase para mim e aquilo me impactou. Assim, eu falei, como assim, João? A gente já conversou tantas vezes, não existe ser humano normal. E aí comecei, né, com minha tentativa de conceituar coisas para uma criança, e ele me olhou e disse assim, tu não entende o que eu sinto, porque tu também é normal. Então, o quão tóxico e isso que tu disse, Marisa, não depende só da gente, depende da comunidade ao redor, depende o que na escola ele tá ouvindo, o que ele escuta dos tios, o que ele escuta na rua, o que ele vê na internet. Não adianta só eu combater isso, né? Se não for um enfrentamento coletivo desse lugar, a gente vai continuar violentando pessoas e crianças muito cedo, né? Muito cedo. O João, desde muito cedo, já entende que ele não é bem-vindo, não é desejado nos espaços só por ser quem ele é. É muito triste, começa a ser. Eu chego a ter noites onde tenho às vezes que me afastar de algumas notícias, de algumas coisas, porque realmente tira-me o sono e faz com que o meu coração fique muito pequenino. E é um trabalho que eu acho que ainda está muito no início, por mais que isso me entristeça. É um trabalho que estamos nós a começar. Nós, quando eu falo de nós, não estou a falar de nós os três. Estou a falar de algumas pessoas nos últimos anos que estão a começar a quebrar barreiras e fronteiras, porque isto até vem logo antes de estarmos a falar dentro de casa, no nosso bairro, já estamos a falar de países, né? Nós criamos fronteiras entre países. Nós já entre nós dizemos que eles não são iguais a nós. Eles têm este comportamento porque são de outro país, são diferentes, não fazem parte da nossa normalidade. Portanto, a partir do momento em que há fronteiras num único planeta, é normal que essas fronteiras se passem para ciclos cada vez mais pequenos. Porque parece que o ser humano tem essa necessidade de encontrar muros para se proteger. E temos é que perceber proteger do quê, não é? Protegermos de sermos nós e de podermos ser sinceros. Eu consegui que a Beatriz, depois dessa conversa, da não conversa, aliás, e de por ações, que ela nunca mais me voltasse a dizer que queria que eu fosse vestida de forma normal. Bem pelo contrário. Passados uns anos, eu lembro-me de ter ido, vestir-me assim de uma forma, sei lá, mais convencional, vamos chamar assim. E ela olhou para mim e disse-me assim, mãe, o que é que se passa contigo? Eu disse, como assim? E ela, isto não és tu, por amor de Deus, veste a tua roupa, tu tens que arrasar. E isto eu percebi naquele pequenino elogio, que foi um elogio que ela me deu, que era um elogio de aceitação, e de que estava certo eu ter as minhas próprias ideias e mesmo que ela não concordasse. E ela não concorda. Ela não gosta das roupas que eu uso, mas aceita. E este é o trabalho que nós temos que ir fazendo diariamente. Porque nós não temos que concordar todos uns com os outros, nem com as nossas opiniões, como é óbvio. Isso é quase impossível, né? E se não vamos evoluir para lado nenhum, se toda a gente pensar o mesmo, já percebemos que isso não vai acontecer. Mas aceitar o ponto de vista do outro e normalizar a aceitação. Se há aqui uma frase onde para mim o normal possa fazer sentido, é na aceitação, é normalizá-la, que somos todos diferentes. E realmente é um trabalho que eu acho que tem que partir muito da educação também nas escolas, e que o conceito
de educação tem que mudar. E aí vamos para outras guerras, entre aspas, não é? Mudar todo o conceito educacional para conseguirmos travar esta luta com mais gente à volta, porque eu aqui, muito sinceramente, em Portugal, há várias ocasiões onde eu me sinto não sozinha, mas num grupo pequeno de pessoas que pensa desta forma. Porque depois, se tu fores com esta conversa para o Ministério da Educação, as coisas vêm logo assim, a derrubar, assim, como se fosse um monte, a cair terra. Vem logo, não, isso não é normal, essas conversas não são normais. E eu acho que temos que começar nós a falar cada vez mais sobre estas coisas, a ter estes grupos e a alargá-los a várias pessoas, até a pessoas que têm uma família supostamente convencional, porque também está certo. Ninguém aqui está a dizer que a família convencional está errado. O que se está a dizer é que tudo é possível. Exato. Desde que haja respeito pelo próximo, tudo é possível. Nada está errado. Errado é não sermos nós. Isso Até é que porque está muito de completamente nós... errado. Perfeito, Marisa. Até porque nós viemos de famílias convencionais, acredito, né? Porque essas discussões que hoje temos médio, não existiam sim. quando os nossos pais, ou médios, né? Quando os nossos pais tinham a nossa idade. Eu só me inteirei, eu ouvindo você, Marisa, eu comecei a refletir sobre uma questão. Eu só me inteirei sobre as questões raciais quando eu me vi com o meu filho negro no colo. Eu fui blindado da leitura do racismo pela condição que tenho de privilégio, né, de homem branco, cis. Mas agora eu não posso mais fechar os olhos para isso. E eu não posso me valer do fato de ter passado por todo um período escolar sem ter ouvido falar sobre essas questões. E eu tenho uma vida que depende de mim, que é meu filho, que me impulsiona, né, a buscar, a me informar e a também tomar posturas propositais, intencionais, né, ser intencionalmente antirracista. E a partir desse encontro com a Lau, intencionalmente anticapacitista, né? Quando você fala de educação, me toca muito. Eu estava vendo um vídeo essa semana da Rita Von Hunt. Para quem não conhece, é uma drag queen, blogueira aqui do Brasil. Ela é incrível, maravilhosa, também sigam Rita Von Hunt. E ela fala que a escola, muitas vezes, é um aparato da sociedade que enquadra, né? E se você parar para perceber, o primeiro lugar que você sofre aquela tolhida, né? Você tem que ficar dentro desse molde é na escola. Porque quando o menino gay, e eu falo por experiência própria, sofre o bullying na escola e é levado para a coordenação, é ele que vai chorar. É a mãe dele que vai ser chamada. Não é a mãe do agressor, a Rita fala isso. Né? Quem vai ter que ir para a psicóloga é o que sofreu bullying, não são os outros. E tem alguma coisa errada aí. Né? E tem alguma coisa errada aí, a gente precisa discutir sobre isso, porque o preconceito começa dentro, né, das nossas casas e pela reprodução, é aquilo que a Lau falava sobre o exemplo. Eu tenho me preocupado muito sobre os exemplos que tenho deixado para o meu filho e observar dentro de mim aquelas pontas de preconceito que existem. Vou abrir uma para vocês aqui, vou contar uma experiência. Eu tenho muita resistência com o universo do futebol, porque para mim sempre foi um universo muito tóxico, com muita masculinidade negativa, então eu rejeito o universo do futebol. Mas meu filho gosta. Ele tem 4 anos de idade, ele convive com vários outros meninos e ele gosta de bola, ele gosta de jogar futebol. Outro dia ele ganhou uma blusa de um time aqui do Brasil, Flamengo, bem conhecidinho também. E pediu para usar a blusa. Gente, eu travei. Eu não queria colocar aquela blusa de time no meu filho. Mas por quê? Porque eu construí em cima dele uma perspectiva de um filho que, como eu, não teria interesse por isso. E eu levei uns 5 minutos naquele delay, né, para me desvincular e perceber que eu precisava empoderar ele naquele lugar, que eu precisava legitimar os gostos dele. E que o fato de eu colocar aquela blusa do Flamengo dele não me desconstituía de quem eu sou, não me desqualificava, mas pelo contrário, legitimava ele no lugar que é. E a partir
dessa minha fala para quem está ouvindo, as diferenças, se é, né, que a gente precisa ter esse marcador, elas são positivas, né? Que bom seria se nós vivêssemos em sociedades que compreendessem que o diferente só acrescenta e que não há mal nenhum em a gente ter essas particularidades, ser respeitado. Que bom seria se todos nós, independentes das nossas características e particularidades, pudéssemos exercer direitos, né? Gozar de direitos, exercer os nossos deveres, viver em sociedade de uma forma equilibrada, igualitária. Porque eu sou mãe do João Vicente, né, que é um menino com deficiência, menino com paralisia cerebral, ele é branco, mas o meu companheiro é um homem negro e ele tem 3 filhos do casamento anterior, e são 3 crianças negras. Então a nossa família é tudo isso, e é muita coisa. E eu também fui me deparar com algumas questões minhas a partir desses afetos. Então eu me lembro quando a filha do meio dele uma vez me chamou para me perguntar se eu gostava de ir numa praça específica aqui na minha cidade, e é uma praça que fica no bairro mais nobre da cidade. E eu falei, a gente não costuma muito ir lá, porque normalmente acontece muita coisa do João ser maltratado, assim. Já aconteceu de outros pais tirarem as crianças de perto do João, como se ele fosse contagioso, já aconteceu várias coisas por ali. Ai, E aí ela me responde assim, eu também não gosto de ir lá, eu também não me sinto bem tratada lá. E aí foi isso, assim, eu me dei conta naquele dia que são preconceitos diferentes a princípio, por razões diferentes, mas que sofrem a mesma violência, né? E às vezes nos mesmos espaços. E isso também me fez lembrar que existe uma pesquisa que diz que quanto mais privilégios uma pessoa tem, mais dificuldade ela vai ter para conseguir ser de fato empática. Porque o privilégio ele vai te distanciando das outras pessoas, né? Ele vai te colocando em lugares tão exclusivos de acesso que tu perdeu essa questão de conviver com o diverso, com a comunidade diversa. E aí, quando tu perde isso, tu perde a tua capacidade de ser de fato empático. Então, me fez lembrar disso também. Mas eu também queria comentar um pouquinho sobre a escola. A escola, ela é a mini reprodução da sociedade, né? Ela é, sim, uma mini reprodução da estrutura como um todo. Então, a escola hoje é feita para algumas crianças, não para todas as crianças. Ela é feita para algumas famílias, não para todas as famílias. Isso está posto. Ela vai expelir para fora as crianças que não se encaixarem, né? Então, desde coisas que parecem pra gente muito simples, tipo a criança que é mais agitada, ela já fica taxada de um lugar estigmatizada. A criança que é mais tímida já estigmatiza também. Existe um meio que precisa se encaixar, né? Ainda mais quando a gente fala de crianças negras, de crianças com deficiência, de crianças LGBTQI+. Então, as crianças com deficiência são, dentro da escola, primeiro, estão entrando à força da lei, só pela lei, porque senão não entrariam. E dentro da escola são colocadas à margem. Crianças LGBTQI+, elas nem existem dentro da escola, né? É uma conversa proibida. Nem são vistas, exatamente. Não, elas não existem, a gente não pode nem conversar sobre isso dentro de uma escola, porque é agressivo, porque não se fala sobre isso, só que essas crianças existem, elas estão lá. Então, a gente tem uma escola, e sim, é um problema muito grande, mas eu penso que parte dos pais também, eu falo muito sobre isso. Quando tu vai escolher a escola do teu filho, tu pergunta se ela é inclusiva? Tu pergunta quantas crianças com deficiência estudam nela? Tu pergunta se tem bolsa, se tem um olhar intencional para trazer crianças negras para dentro dessa escola? Porque a gente sabe que a maior parte das crianças negras tem uma questão de vulnerabilidade social. Existe alguma conversa sobre crianças LGBTQI+? Existe alguém dentro da escola que se especializou nisso? A gente não faz essas perguntas. A gente pergunta se o ginásio é novo, se tem aula de inglês, qual é o nível da professora de inglês. A gente se preocupa com coisas, eu tô falando sociedade, né? Como pais, que não são sobre a formação humana dos nossos filhos. E eu penso que uma mudança de escola também é uma pressão social que parte dos pais para dizer, cara, o que nos importa numa educação são outras coisas também. Né, e começar a escolher escolas que estão fazendo esse movimento em direção às pessoas, em direção a ser um mundo realmente mais inclusivo. Então, penso que a potência da parentalidade é essa, né? É a gente olhar menos individual, só o meu filho, só a minha experiência, e também pensar nesse papel como um papel de transformação social
é que a cada um fazendo as suas micro-revoluções, comprando micro-brigas na sua escola, no seu bairro, no seu prédio. São micro-revoluções mesmo, né? Mas as micro-revoluções têm uma potência imensa. A gente nunca sabe até onde vai o eco de uma micro-revolução. Então, eu penso muito a parentalidade a partir desse lugar de potência, nesse sentido. Boa, Que bom. boa coisa. Eu tenho sentido, e aliás, uma das lutas que eu tenho mais é a escola, onde eu ponho os meus filhos. Tem sido uma luta incansável, porque todas as perguntas que eu faço, a maior parte delas não têm resposta. O que me deixa. Já eu estou a fazer a primeira pergunta, já estou a ver a cara da pessoa olhar para mim como se eu fosse um alien, né? Tipo, porque é que esta pessoa me está a perguntar este tipo de coisas quando eu tenho um ginásio brutal para lhe mostrar? E eu acho que acho que depois de toda esta conversa, acho que aquilo que pode ficar em cima da mesa é que estas micro-revoluções valem a pena. O facto de nós falar isto, de tentarmos procurar melhor e diferente. Quando eu falo no diferente, já estamos balizados, né, daquilo que eu estou a dizer. De diferente daquilo que se faz, de não normalizar aquilo que não é normalizável, não é? Pronto. Tenho aqui, pondo aqui uma nota positiva, vejo que na escola da minha filha, e tanto na escola da minha filha como do meu filho, apesar de haver várias coisas que têm que se alterar, e pergunto à Beatriz, em relação a crianças LGBT, se é tranquilo na escola, e a reação dela é como se ela agora estivesse a olhar para mim como se eu fosse um alien a fazer esta pergunta, o que me deixa bastante descansada, porque ela diz, como assim, mãe? Porque é que isto é sequer conversa? Então são meus amigos. Há uns que gostam de meninas, outros que gostam de meninos, e ter esta conversa, chegar ao ponto desta conversa não ser uma conversa, para ela, é algo de muito positivo. É normalizar aquilo que todos nós somos. Mas há muita coisa que ainda tem que ser debatida, que ainda tem que ser investida uma luta nessas diferenças e naquilo que conseguimos mudar. Em relação ao bullying, eu acho que vamos a uma forma mais profunda até, porque as crianças fazem bullying a crianças que são deficientes, a crianças que são de etnia diferente, a crianças que são LGBT, mas até a crianças que são loiras de olhos azuis, como é o caso da minha. Eu acho que as crianças estão tão minadas de preconceito em relação a tudo que elas acham que quando a maior parte das coisas já estiverem resolvidas, tu tens que ser contra alguma coisa. Acho que já está instituído nas próprias crianças, tu tens que ser contra alguma coisa. E já, imagina, se na escola já está legal crianças LGBT, já está legal teres colegas teus que são de etnia diferente, então agora vamos virar-nos para os loiros de olhos azuis. Então agora vamos virar-nos para os que têm dinheiro. Então agora vamos... Há sempre alguma coisa que nós temos que encontrar aqui uma forma saudável de parar de nos massacrarmos desta forma. E isso começa, obviamente, pelos adultos e por aqueles que educam as nossas crianças, pelas escolas. Eu não sei como é que é, e acredito que pelo tamanho que o Brasil tem, que haja um número tremendo de escolas, muito mais do que há em Portugal. Aqui há uma dificuldade muito grande em encontrar escolas que tenham todos esses parâmetros que nós estamos a falar, mas nunca desistir. Como costuma dizer em Portugal, a luta continua, para sempre, por todos, pelo um planeta em conjunto, e garanto-vos aos dois que eu irei fazer parte dela. Foi um grande, grande gosto conhecer-vos. Aqui me despeço para vocês poderem despedir. Muito obrigada por esta conversa. Espero que a possamos ter mais vezes, e a toda a gente que nos acompanhou, que se façam ouvir por um mundo mais justo. Foi um gosto mesmo. Vou seguir-vos no Instagram e vamos falando. Um grande beijo. Mua! Um beijo, Marisa. Eu queria encerrar falando sobre essa intencionalidade. Eu penso que a chave está nas nossas intenções, nas posturas que tomamos, nos exemplos que damos, não só para os nossos filhos, mas para as pessoas ao nosso entorno. Eu não vou deixar de estar em nenhum espaço com meu filho, ainda que ele seja a única criança negra, a única criança adotada, a única criança filha de 2 pais ali. E eu quero que ele esteja em todos os espaços para que as pessoas entendam que ali também é lugar dele, como é lugar do filho da Lau, como é lugar dos seus filhos, Marisa, porque todo lugar é lugar possível para as nossas famílias.
E eu desejo muito que não somente no Brasil, mas em Portugal, em todos os países, a gente possa construir um futuro em que a gente não precisa discutir se negros precisam ter uma acessibilidade diferenciada numa escola, se crianças com necessidades especiais, específicas, crianças com deficiência precisam ter acesso. É óbvio que precisam, é óbvio que todos os espaços são para todos os seres humanos, independente das suas condições, dos seus corpos, que as nossas existências sejam respeitadas e valorizadas. Lau, prazer conhecer você também, muito obrigado por estar aqui, Marisa, meu coração para você. Gente, Obrigada. Eu lembrei de uma história para a gente finalizar, que eu acho que tem a ver com tudo isso. A gente faz aqui na minha cidade festas abertas de aniversário para o João, antes da pandemia, né? Então são festas que a gente coloca convite na internet e vem quem quer. E normalmente vem muita gente. Uau. A gente já fez bloco de carnaval com mais de 500 pessoas. A gente já fez parque de diversões, sei lá com quantas pessoas. E a última, antes da pandemia, que rolou fazer foi um campeonato de skate, em junção com um projeto de skate adaptado, em que crianças com deficiência e crianças sem deficiência podiam brincar e participar juntas. E nesse dia circularam mais ou menos 300 pessoas na festa. Eu conhecia tipo 10, as outras todas eu não conhecia. A gente conhece na hora, né? Todo mundo. Tinham muitas crianças, crianças com deficiência, crianças sem deficiência, muitos tipos de crianças com deficiência diferentes, enfim. E aí, uma semana depois da festa, eu recebo uma mensagem de uma mãe dizendo que tinha saído da cidade dela do interior só para levar o filho dela na festa, porque ela achou que era um momento importante para ele. O filho dela é um menino sem deficiência, Gabriel, na época ele tinha 12 anos, e que aquele dia tinha sido uma catarse na mente do Gabriel. E ele volta na outra semana para a escola, ele estava fazendo um projeto dentro da escola que se chamava Cidades do Bem, e ele chega e fala: as cidades precisam ser pensadas para as crianças com deficiência também, porque elas existem e elas brincam. E aí os colegas dele acharam muito estranho o papo dele, e ele foi apelidado por uma semana de namoradinho do aleijado, num constante bullying assim com ele. E até que estourou, eles tiveram uma briga, foram parar na diretoria. E aí, pela primeira vez, os adultos resolveram escutar o Gabriel e tentar entender o que estava acontecendo com ele. E aí ele conta a história do aniversário do João. A partir disso, mudou o trabalho da série inteira, de todas as turmas. O trabalho era mais voltado para a sustentabilidade e ficou voltado para as pessoas, construir cidades melhores para as pessoas. Todas as turmas tiveram aula de diversidade e os alunos foram colocados para fazer pesquisas sobre o tema. E aí eu já estava super chorando, só lendo a mensagem da mãe dele, me contando o que tinha acontecido. Já está a ser difícil. E embaixo vinha uma mensagem do Gabriel para mim, dizendo: quando eu crescer, eu posso trabalhar contigo? Porque eu quero criar cidades que pareçam a festa do João. Porque na festa do João eu entendi que todo mundo é diferente. Porque lá ninguém era igual. E eu senti que o mundo é maior conhecendo o João e os amigos dele. E com o João e os amigos dele, o Gabriel tinha entendido todas as crianças que estavam na festa, que, como eu disse, a gente não conhecia, mas eram crianças negras, crianças brancas, crianças pobres, crianças ricas, crianças com pai e mãe, cachorro, crianças com duas mães, crianças adotadas, crianças com vários tipos de deficiência, crianças sem deficiência. As crianças eram crianças, essa é a questão, né? E a primeira micro-revolução dessa mãe que sai de uma cidade do interior para ir numa festa de alguém que ela não conhece, porque ela acredita que isso é importante para o filho dela. E aí o baque de uma criança de 12 anos, que com 12 anos descobre que crianças com deficiência existem e brincam. E a partir disso, uma micro-revolução numa escola e trazer todo um tema para dentro da escola e quantas famílias foram impactadas por esse tema e quantas famílias foram impactadas nos anos seguintes a partir de um trabalho que mudou, porque um menino se levantou e disse que algo tinha incomodado ele, porque essas pessoas existem. Então, eu acho que essa é uma história que reflete muito o que eu acredito de micro-revoluções e como cada um de nós tem nas nossas mãos, nas nossas vidas, no jeito que a gente caminha por aí, se movimenta, sim, ferramentas de transformação. É isso. Olha, e quando fizeres mais uma festa, convida. Vai ser difícil eu ir, mas eu tento. A gente vai para Portugal. E quando vierem a Portugal, por amor de Deus, venham ver um show nosso, que terei todo o prazer em vos receber, está bem? Um grande beijo. Muito obrigado.
Beijo, Muita meninas. felicidade para os vossos filhos e Tchau, saúde. tchau. Muito Para amor. todos. Beijinho.